Ora, relativamente ao primeiro ponto, a arquitetura, a escultura e a pintura egípcias, iremos começar por falar da arquitetura. Ora, como nós vimos, os egípcios eram muito religiosos. Portanto, a maioria dos seus edifícios eram dedicados ao culto religioso. Dentro da arquitetura egípcia, destacam-se dois tipos principais de edifícios, nomeadamente os túmulos funerários, que como nós vimos, eram dedicados à prática do culto dos mortos, e os templos, que como nós também vimos, eram edifícios dedicados ao culto dos deuses. Portanto, como principais tipos de estruturas arquitetónicas, edifícios, no Antigo Egito nós temos os túmulos, onde era praticado o culto dos mortos, e os templos, onde era praticado o culto dos deuses. Relativamente ao tipo de túmulos, ao longo de toda a história do Egito, portanto daqueles 3.000 anos que nós vimos, foram construídos 3 principais tipos de túmulos. Em primeiro lugar, construíam-se as mastabas, que eram túmulos muito básicos, estruturas muito simples, feitas de pedra. No segundo lugar, passaram-se a construir as pirâmides. Portanto, houve uma evolução progressiva entre as mastabas e as pirâmides. As pirâmides, como nós sabemos, sobretudo o caso das pirâmides de Gizé, as mais conhecidas de todas, eram edifícios imponentes, feitos para marcar o poder do faraó, marcar de uma forma muito permanente o poder do faraó. Ora, mas as pirâmides também tinham um problema por outro lado, porque as pirâmides, como eram imponentes, também eram um chamariz para os ladrões de túmulos, o que fazia com que os túmulos dos faraós fossem frequentemente roubados, frequentemente assaltados, partidos e roubados. O que levou a que no futuro se optasse por um tipo de túmulos mais discretos, mais escondidos, que foi a terceira fase, a fase dos hipogeus. Portanto, a maioria dos túmulos dos faraós eram construídos em hipogeus. As pirâmides e as mastabas, estamos a falar de um período muito recuado, no tempo das primeiras dinastias egípcias. A partir daí, portanto, estamos a falar do período do Império Antigo. A partir daí, o Império Médio e o Império Novo, como também a fase persa e a fase ptolomaica, marcou-se pela construção de hipogeus. Os hipogeus eram túmulos escavados, portanto, bastante discretos, e o objetivo era esconder o corpo do faraó, o túmulo do faraó, para que este não fosse roubado pelos ladrões de túmulos. O local mais conhecido, onde estão muitos hipogeus concentrados no mesmo local, designa-se por Vale dos Reis. Portanto, um vale no Antigo Egito, perto da antiga cidade de Tebas, atualmente chama-se Luxor, onde estão enterrados a maioria, ou uma grande parte, dos faraós egípcios. Entre eles, o mais conhecido, o Tutankhamon. O Tutankhamon foi enterrado no hipogeu, neste tal Vale dos Reis. O Tutankhamon, como já vimos aqui, destacou-se apenas por uma seguinte razão: é que o seu túmulo foi encontrado tal e qual como foi deixado pelos antigos egípcios. Portanto, e permitindo-nos, nos dias de hoje, saber exatamente como é que era um túmulo de um faraó, graças ao facto do túmulo do Tutankhamon ter sido encontrado intacto. Portanto, como nós vimos, havia 3 principais tipos de túmulos no Antigo Egito. As mastabas, numa primeiríssima fase, que por sua vez deram origem às pirâmides. As primeiras pirâmides, nós temos o caso das pirâmides de Saqqara, no Egito, eram construídas por degraus. Só numa segunda fase, no caso nós temos as pirâmides de Gizé, é que as pirâmides eram lisas, portanto tinham as faces lisas. Portanto, e finalmente temos os hipogeus. Os hipogeus, como nós vimos também, marcaram quase toda a história do Antigo Egito. Ora então, vamos falar da pintura e da escultura egípcias.
Tal como a arquitetura, também a pintura e a escultura estavam intimamente ligadas ao culto religioso e serviam na maioria das vezes para a decoração dos templos. Ora, os templos, o interior dos templos era geralmente decorado com estátuas, com baixos relevos, com pinturas, assim como os túmulos, como nós ao longo de todo este vídeo fomos vendo imagens do interior de alguns túmulos, nós reparamos que estavam decorados com pinturas. E o que é que caracteriza sobretudo tanto a pintura como a escultura egípcias? Ora, de um modo geral, caracterizam-se pela pose rígida. Portanto, nós, nas estátuas egípcias, não conseguimos entrever movimento. As poses estão estáticas, estão rígidas. No caso da pintura, destaca-se também as imagens colocadas de perfil. Até se costuma muito brincar com a questão dos egípcios retratarem as pessoas de perfil, com o tronco de frente e a cabeça e os membros de perfil. E a ausência de perspectiva. Portanto, não existe qualquer perspectiva. Os elementos na pintura aparecem, de certo modo, anarquicamente, portanto, sem obedecer a uma ordem, no qual as figuras que se destacam por um tamanho maior costumam ser a figura dos faraós ou a figura do elemento central da pintura, enquanto as outras figuras muitas vezes aparecem mais pequenas para mostrar que são de uma condição social inferior, vencidos de guerra. Portanto, não existe qualquer regra de perspectiva na pintura egípcia. Vamos então recapitular as características principais da arte egípcia. Ora, em primeiro lugar, a pose rígida, que era comum tanto à pintura como à escultura. E, no caso da pintura, podemos destacar também as figuras representadas de perfil. Portanto, todas as figuras na pintura egípcia eram representadas de perfil. E, finalmente, a ausência de perspectiva. Portanto, não havia uma noção real das distâncias entre as imagens, uma noção de perspectiva. As imagens eram todas representadas num único plano, sem qualquer existência, noção de perspectiva. Vamos então proceder ao resumo de todo o conteúdo que nós abordamos ao longo desta aula até aqui. Portanto, começamos por ver o caso da arquitetura egípcia e salientar que ela tinha um caráter religioso. Também como os principais elementos da arquitetura egípcia, portanto os principais edifícios que eram construídos eram os túmulos para o culto dos mortos e os templos para o famoso culto dos deuses. Vimos também ao longo desta sessão que túmulos egípcios se dividiam em 3 tipos, nomeadamente as mastabas, as pirâmides e os hipogéus. E finalmente falámos do caso da pintura e da escultura egípcias. Vimos que elas serviam sobretudo pela decoração dos túmulos e dos templos e que se destacavam pela pose rígida, pelas figuras de perfil e finalmente pela ausência de perspectiva.